vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor. Na verdade santifica vosso povo, ó Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos apresenta Jesus, ensinando que a verdade deve existir sempre em nossas palavras e como o nosso falar não deve ser medido pelos nossos juramentos, mas sim por nossa integridade. Uma pessoa de caráter e honesta não precisa usar de juramento para provar suas atitudes ou palavras. Aliás, os seus atos darão testemunho a seu respeito. O Evangelho de hoje nos chama a atenção à questão do juramento. As pessoas do tempo de Jesus, não raras vezes, tinham o costume de jurar. Porém, usando deste artifício, não se davam conta de que aceitavam mesmo que inconscientemente a mentira. Como o nome de Deus era impronunciável, juravam pelos céus, por Jerusalém, pela terra e até pela própria cabeça, e Jesus nos lembra que não podemos jurar por nada. Primeiro, porque nada disto nos pertence. Segundo, como já mencionamos, o juramento pressupõe a verdade. Jesus nos pede de não jurar e nos recomenda que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não, seguindo este trocadilho de palavras. Qual a necessidade de jurar, seja lá pelo que for? Aliás, se o juramento fosse lícito, a única coisa pela qual poderíamos jurar seria pelas nossas limitações. A única coisa que realmente nos pertence. Jesus também ensinava que não devemos ser pessoas dúbias, cataventos e volúveis. Que a vossa palavra seja sim quando é sim, e não quando é não. Tudo que não vem daí tem a sua origem no diabo. Como têm sido as tuas palavras com o teu marido, esposa, pai, mãe, filhos, colegas de serviço?
na igreja e com Deus? Jesus, reatando dito pela lei, nos adverte para que, em momento algum, juremos por jurar, como no Antigo Testamento, para garantir a integridade dos nossos atos. Assim, nas sociedades antigas, a ausência de um sistema judicial como o nosso, a sociedade dependia que o povo falasse a verdade, um para com o outro. Por isso, o juramento mantinha a obrigação do povo em falar e fazer seus negócios honestamente. O uso do juramento era frequente nos pactos e confederações solenes. Era um apelo a Deus para que servisse de testemunha em um pacto ou uma verdade a ser dita. A violação de um juramento tinha resultados sérios. Os juramentos judiciais eram reconhecidos pela lei. Os juramentos eram usados para confirmar um pacto, esclarecer controvérsias, estabelecer concertos, mostrar a imutabilidade do conselho de Deus, definir as responsabilidades sacras e no cumprimento de atos judiciais. O juramento poderia ser feito ante o rei, ante os objetos sagrados, ante o altar, e usava-se entre o rei e seus súditos, entre o patriarca e o povo, entre o senhor e o servo, entre um povo e outro, e entre um indivíduo e outro. Atos simbólicos eram utilizados no juramento, como o levantar a mão direita ou as duas mãos aos céus e colocar a mão sobre a outra pessoa. Também ao jurar eram usadas diversas expressões. Assim Deus me faça, e outro tanto. Vive o Senhor, viva a tua alma, e te conjuro pelo Senhor. O juramento estabelecia limitações no falar das pessoas e delineava a conduta humana. Que tuas palavras expressassem o que trazes no teu coração. Que tua boca diga aquilo que o coração está cheio. Enquanto é tempo, acerte o passo. Reconcilia-te com Deus e o irmão. Senhor, purifica os meus lábios com o fogo do teu espírito. As palavras que saem da minha boca possam ser reflexo da eterna palavra viva e eficaz, a ponto de penetrar a alma dos meus irmãos, que revela os pensamentos do coração e como o bálsamo que alivia as chagas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.